Ô galera, de volta aí para a gente finalizar agora o capítulo 10, né? Gente, nós vimos até agora ambiente estático, sentimos registros de ativações todos prontos, todas as variáveis locais calculadas, lá no exemplo do Fortran clássico, né? Depois nós caminhamos para linguagens com suporte à recursão, vimos como são criados, existem instâncias do registro de ativação dos procedimentos, né, dos subprogramas, como o compilador pode usar o ponteiro de ambiente, né, o PE, como base, né, para uma função de deslocamento que vai dar acesso às variáveis locais e aos parâmetros, colocando isso numa tabela de símbolos e por aí vai, né? O interpretador também mantém essa tabela durante a execução, ok? Nós vamos agora para um caso que não é muito comum, ok? Mas os casos a seguir não são muito comuns, que são subprogramas alinhados, né? E o escopo dinâmico. Que a gente viu, estudou o escopo dinâmico, né? Mas a gente viu que não é muito utilizado nas linguagens modernas. Subprogramas alinhados, certo? Nós temos que alguma das linguagens, deixa eu me tirar aqui porque o texto é grande, né? Alguma das linguagens de programação de escopo estático, né? Que não são as baseadas em C, certo? Linguagens que não vieram de C, por exemplo, C, C++, Java, C Sharp, mais, né? Essas linguagens permitem subprogramas alinhados. Certo? O que é subprograma alinhado? É um programa definido, subprograma definido dentro de outro. Ok? E aí complica um pouco o nosso cenário, né? Como é que eu vou fazer o registro de ativação de um subprograma que tem subprogramas internos? Certo? Então essas linguagens elas vão usar variáveis dinâmicas da pilha justamente para poder ter a flexibilidade de gestão da pilha e permitir os subprogramas alinhados. Certo? Como é que essas linguagens garantem isso? Né? Todas as variáveis não estáticas, certo? Que podem ser acessadas não localmente. O que é uma variável que não é estática e não são locais? Mas mesmo assim podem ser acessadas. É uma variável em que eu, por exemplo, eu tenho o subprograma 1, eu tenho uma variável x. Bem, não foi o melhor local que eu escolhi para desenhar isso, né? Mas vamos fuçar aqui embaixo. Eu tenho o subprograma 1, uma variável x, e dentro do subprograma 1, eu defino o subprograma 2. O subprograma 2, ele consegue acessar x, certo? Mas não é local dele. E nem é estática no sentido de ser uma variável global. Onde é que ele vai encontrar x? Ele tem que descobrir o registro de ativação de sub1. Eu só posso chamar sub2 se sub1 tiver sido chamado. Certo? Então tem que descobrir. Em geral, vai ser o próximo registro anterior. Então, pela ligação dinâmica, eu volto para o registro anterior, faço um novo deslocamento, consigo chegar na variável x. O problema é que não necessariamente precisa ser assim. Ok? Mas o que é que eu tenho certeza? Que essas variáveis estão em algum lugar na pilha. Certo? O processo de referência para a variável não local, não estática, deve encontrar a instância do registro de ativação na pilha na qual a variável foi alocada e usar o deslocamento local da variável dentro da instância para acessá-la. Então, na verdade, eu tenho que pegar a ligação dinâmica e o deslocamento.
Quando é na variável local, eu simplesmente pego o ponteiro de ambiente e o deslocamento. Mas essa minha ligação dinâmica é justamente me levar para a base do registro de ativação anterior. E eu vou pegar esse deslocamento lá. Ok? Para localizar, o deslocamento é tranquilo. Porque o deslocamento dentro do registro de ativação já é fixo pelo formato do código lá do procedimento. Agora, o difícil é encontrar a instância do registro de ativação. Que pode ser anterior, como também não pode. Ok? Vocês vão ver no exemplo aí. Regras de semântica estática, certo? Garante que todas as variáveis não locais, não estáticas, né, que podem ser referenciadas, foram alocadas na pilha. Onde? Em alguma instância do registro de ativação. Certo? A questão é descobrir qual é essa instância. É a anterior? É a penúltima? É a antepenúltima? É a que está logo depois do main? Fica um pouco complicado. Eu vou ter que guardar uma informação que me ajude a fazer isso aí, que não seja simplesmente a ligação dinâmica. Porque a ligação dinâmica me diz quem chamou antes, mas não diz se quem chamou antes foi o pai estático, que é o subprograma onde foi definido. Ok? Então nós vamos ter que manter aí, além do encadeamento dinâmico, nós vamos ter que cuidar também do encadeamento estático, que não leva em consideração a ordem das chamadas. Vai levar em consideração o formato estático do código, que define quem é o subprograma no qual o outro subprograma foi definido. Certo? Então, o encadeamento estático é uma cadeia, não é mais ligações estáticas, ligações dinâmicas, que conectam certas instâncias de registro de ativação. O que são essas certas? São instâncias do registro de ativação que têm um relacionamento estático. A ligação estática, ela aponta para o final da instância de registro de ativação de um ancestral estático. Ok? A cadeia estática, não é mais dinâmica, né? De uma instância de registro de ativação, conecta todos os seus ancestrais estáticos. Ok? Fica um pouco mais claro quando a gente mostrar o exemplo, né? Mas olha só, a profundidade estática é um inteiro associado a um escopo estático que indica o quão profundamente ele está alinhado no escopo mais externo. Ok? Então você tem duas informações. Uma informação da chamada dinâmica, que é que procedimento chamou quem durante a execução, dinâmico, e uma informação estática, que é que procedimento no código, em qual procedimento, em qual subprograma, o subprograma foi definido. Porque agora eu permito o alinhamento. Né? Opa! Eu vou ter, então, o conceito de deslocamento de encadeamento, ou profundidade de alinhamento de uma referência no local, que vai ser a diferença entre a profundidade estática do procedimento que contém a referência a essa variável e a profundidade estática do procedimento que contém a declaração. Ok? A referência à variável pode ser representada, então, por o deslocamento de encadeamento e o deslocamento da variável dentro do registro de ativação. Ok? Continuando. Vamos dar esse exemplo aqui. Ah, professor, ele bota uma linguagem não muito comum. Tudo bem, é a linguagem ADA. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui na linguagem ADA? Certo, gente? Ó, primeiro, eu tenho um procedimento que é o main 2. Certo? Esse procedimento main 2, ele tem
uma variável x e tem. Lá na nossa discussão de escopo estático, a gente já viu isso. Então, eu vou ter 1 em 2 e eu vou ter aqui o big sub 1. Tá aqui. 1 em 2 e o big sub 1. O big sub 1 tem big sub a, né? Não é um sanduíche não, gente. Olha só. O big sub 1 tem procedure 1, subprocedure 1, certo? Ele está aqui contido em big sub 1. Note que tem um biguinho end dele aí, certo? Então, ele está contido em big sub 1, em big sub, mas ele não tem nada dentro dele, certo? E eu tenho aqui procedure sub 2. E dentro de sub 2 eu tenho sub 3. Certo? Então, o interessante é que é main com big sub. Aí big sub tem, eu posso até fazer assim, tipo um main, né? Aí tem big sub, certo? Aí tem sub 1, tem sub 2 e tem sub 3 dentro. Certo? Então, esse relacionamento, gente, é um relacionamento estático. Certo? O que acontece? Toda vez que eu for referenciar algo dentro de sub 3, eu tenho que ver, por exemplo, o que é que, vamos ver aqui no código de sub 3. Eu tenho as variáveis C e E e as variáveis... Não, pronto, só tem uma variável C e E, né? Olha aqui no código, C e E. Se dentro de sub 3 eu referenciar C e E, não tem problema. Agora, se eu referenciar B, eu tenho que saber qual é o eixo de ativação de sub 2 mais antigo para poder referenciar o B, que é o que o escopo estático me dá. Ok? Agora vamos ver, a gente viu aí essa organização estática. Como é que vai ser a organização dinâmica, né? Eu vou ter que main 2 chama quem? Big sub. Isso aqui. Né? Ó. Big sub chama sub 2 com valor 7. Né? Ó. Sub 2 com valor 7 chama sub 3. Sub 3 chama... Vou botar aqui do lado, sub 1. Certo? Então, essa é a invocação. Ok? O sub 1, gente, eu estou usando escopo estático. Então, as variáveis sub 1 não é para ver. Sub 1 ele é chamado aqui, gente. Sub 1 não é para ver as variáveis, dado o escopo estático, nem de sub 2, nem sub 3. Certo? Apesar de sub 1 ter sido chamado sub 3, porque o escopo é estático. Certo? Então, quando eu estiver executando sub 1, se vocês forem imaginar a figura, eu vou ter main 2, né? Registro de ativação, vou botar resumido. Registro de ativação de big sub, registro de ativação de sub 2, o registro de ativação de sub 3 e o registro de ativação de sub 1. Dentro de sub 1, eu tenho uma referência a B. Tem que ser o B
de Big Sub. Mesmo o sub 1 tendo sido chamado aqui dentro, ele não pode pegar esse B de sub 2. Ele tem que pegar o B de sub 1. Então ele vai ter que, de alguma forma, sabendo essa informação aqui estática, né? Descobrindo que ele é filho estático de Big Sub, e percorrendo. Aqui ele referenciou o B, né? Ele vai ter que ir descendo até chegar em Big Sub. Chegou em Big Sub, ele se desloca dentro do registro de ativação do Big Sub para poder pegar o B. Ok? Então é isso daí que ocorre. Entendeu? É isso aí que ocorre. Então, de alguma maneira, professor, então é só ele voltando, referenciou a variável B, que ele não tem local. Rapaz, eu vou voltando até encontrar o meu pai estático. Big Sub. Tem uma variável B? Não. Então eu volto para o outro pai estático. Bem, tem uma variável B? Não. Aí eu jogo erro. Eu voltei tudo. Então ele poderia simplesmente, a solução mais simples era ele ir descendo até encontrar, ele pularia sub 3, sub 2, porque ele sabe, pelo código, que ele não é filho desses caras, ele ia se pulando. Quando encontrasse um que ele fosse filho estático, ele ia vasculhando até encontrar a variável. Ok? Então essa é uma maneira de ser abordado. Certo? Novamente, essa aqui é chamada main Big Sub, sub 2, sub 2, sub 3, sub 3, sub 1. Tudo bem? Adiante, a gente já viu, tá certo isso aqui, Big Sub 2, sub 3, a gente já viu, né? Aqui, certo? Ele meio que construiu agora com algo muito novo, certo? Que não tinha antes. Era a mesma coisa que tinha sido criada antes, você considerar as variáveis locais, quem tem parâmetro aqui? Sub 2, né? Ó, variáveis locais, o retorno e a ligação dinâmica. Retorno, ligação dinâmica. Retorno, ligação dinâmica. O que é que eu faço? Rapaz, eu vou ter que colocar uma ligação estática que represente isso daqui. Então, toda vez que eu for colocar sub 1, eu vou ter que descobrir. Olha o caminho que ele está percorrendo. Opa, P. A base de sub 1. De Big Sub, que é o pai estático. Certo? Então, quando eu coloco isso aqui, eu vou ter que botar isso aí. Para que eu coloco isso? Eu não poderia ir voltando e verificando, não? Poderia. Só que imagine aí que são 15 funções, 100 funções, um chamando o outro. Para achar uma variável, ia demorar, o programa ia ficar endoidando, subindo e descendo a pilha atrás dessa variável. Então eu vou, para facilitar a minha vida, adicionar um novo campo na legislação, que é a ligação estática. Então, quando eu vou colocar, eu já faço essa busca aqui, descubro a base do pai estático, certo? E faço essa ligação. O professor não podia ter Big Sub, chamando Big Sub, ele pega o último pai estático que já esteja na pilha. Certo? Quem é o pai estático de sub 3? Sub 2. Quem é o pai estático de sub 2? Big Sub. Certo? Então ele vai trabalhando para manter na pilha, né, essa informação com ligação estática. Eu estou balançando aqui. Certo? Então tem que ter o cuidado agora para fazer isso aí. Ok? Vai demorar um pouco mais, com essas ligações, tudo, mas na execução vai ser mais rápido, certo? Então, a manutenção de cadeia estática. Fala, meu Deus, que é isso? Inglês aqui. O cara não traduziu. O bolsista lá do professor da editora não traduziu. Mas ele traduz aqui agora. No momento da chamada, em que uma função, um subprograma chama o outro, a instância do registro de ativação do antepassado estático deve ser encontrada. O link dinâmico é a mesma coisa, né? O link estático deve apontar para
o registro de ativação mais recente do par estático. Ou eu vou fazendo uma busca pela cadeia dinâmica até achar esse cara, certo? Ou eu trato chamadas a subprogramas e definições como referências variáveis e definições. Eu vou guardando lá nas variáveis, eu considero que o subprograma é como se fosse uma variável local, e eu guardo essa informação lá. Né? E essa informação me permite gerar a ligação estática. Né? Ok? Problemas de eu ter uma cadeia estática. Uma referência não local é lenta se a profundidade de alinhamento for muito grande. Certo? Mas é melhor do que a ligação dinâmica, porque tem que percorrer muito. Né? Código com tempo limitado é difícil. Custos de referência no locais são difíceis de determinar. Mudança no código pode mudar a profundidade de alinhamento. Ou seja, acaba não sendo muito flexível. E querendo ou não, vai ter que dar esse salto aqui, né? Deslocamento, enfim. Mas se eu quero implementar o escopo estático com subprogramas alinhados, não tem muito. Vai ter que ter esse salto. Não tem como correr, né? Ok? Tem outras abordagens. Os mostradores de displays, que no lugar de ter ligação estática, certo? Eu coloco tipo numa matriz, numa tabela, certo? E para cada variável que tem o mesmo nome, eu vou colocar empilhando. É como se eu tivesse uma pilha para cada variável, ok? O que é que se demonstrou? Que tanto o mostrador, né, acaba não tendo muito desempenho, certo? Não tem tanta vantagem. Então você passa a ter, além da pilha, outra estrutura que, no fundo, não lhe ajuda em nada, em termos de desempenho. Então acaba se usando ligação estática mesmo. Né? Isso aqui tem no motor de linguagem. Né? Nós não temos em C subprogramas alinhados. Mas nós temos o que, gente? Os blocos. Né? Então, você pode considerar, olha só, quando eu vejo um blocozinho aqui em C, você pode imaginar que é como se fosse uma função sem parâmetro e sem retorno. Certo? Então, eu posso imaginar um registro de ativação para um bloco. Só que esse registro de ativação não teria o campo de parâmetros. Certo? E como? Seria como se fosse um void func sem receber nada, né? Ok? Mas só que blocos estão alinhados. Eu posso ter um for dentro de um while, eu posso ter um for dentro de um while, e lá dentro desse while outro for, ou simplesmente um bloco assim. O que é que ocorre nesse bloco? Eu tenho um bloco solto, qual é a vantagem? Essa variável aqui, temp, ela meio que esconde os nomes externos, né? Então eu posso realmente ter variáveis temporárias, que só vão existir na pilha no registro de ativação do bloco. Ok? Blocos são escopos locais especificados pelo usuário para variáveis. Aqui um exemplozinho em C. Esse temp só vai existir aqui dentro desse bloco. Não altera nenhum tempo externo. O tempo de vida de tempo, no exemplo, começa quando o controle entra no bloco. E também termina quando o bloco. Né? As vantagens de usar tal variável local é que ela não pode interferir com outras variáveis com o mesmo nome do programa. Então eu poderia ter um int temp aqui fora e não variável. Então eu poderia imaginar tratar blocos também como registro de ativação. Certo? Só que sem o campo do parâmetro mais. Né? Os blocos, tem duas maneiras, né, de eu permitir implementar blocos. São tratados como subprogramas sem parâmetros, que são chamados a partir do mesmo local do programa. Então, se é chamado sempre a partir do mesmo local, tanto o endereço de retorno também pode estar até codificado manualmente, não precisa ser criado novo. Né? Cada bloco tem seu registro de ativação, uma instância é criada a cada vez que o bloco é executado. Ok? Já que o máximo de armazenamento necessário para um bloco
pode ser facilmente determinado, eu só preciso saber quais são as variáveis locais dentro desse bloco. Esse espaço pode ser alocado depois das variáveis locais no registro de ativação. Ok? Então dá para fazer um registro de ativação de um bloco como se fosse um subprogramazinho alinhado, sem parâmetros e sem valor de retorno. Certo? Beleza. Escopo dinâmico. Nós vimos como implementar o escopo estático, ligações estáticas e tudo mais. Ok? Vimos isso aí. Certo? Vai ser cobrado em atividade e tudo mais. Ok? Mas o escopo dinâmico, nós vimos que não é uma opção muito utilizada nas linguagens modernas. Entretanto, nós vamos ver para ficar um aprendizado completo. E outra coisa, vai que volta. Certo? Nunca se sabe quando essas coisas de linguagem podem retornar. Certo? Eu tenho duas maneiras de implementar o escopo dinâmico. Eu tenho um acesso profundo, em que eu já estou nas ligações dinâmicas, né? Já tenho de qualquer jeito. As referências variáveis não locais podem ser resolvidas com buscas por meio das instâncias do registro de ativação dos subprogramas ativos. Então, como o escopo dinâmico ele vê as variáveis de acordo com os programas que estão ativos, que foram invocados antes, eu não preciso da ligação estática. Eu só preciso ir voltando na pilha, né? O tamanho da cadeia não pode ser determinado estaticamente. Eu não sei quantas funções foram chamadas andamento de chamado, isso é uma coisa determinada em tempo de execução. Os registros de ativações devem armazenar os nomes da variável, para que aquela função que estiver lá em cima ela possa ir vasculhando os registros um por um para saber qual registro é uma determinada variável. Né? Eu posso fazer esse acesso profundo, que é imediato com as ferramentas que a gente tem, ou pode ter um acesso raso, em que no lugar de ter as variáveis num registro de ativação, eu coloco as variáveis numa tabela central, eu faço uma pilha separada para cada nome de variável, normalmente com display, e a tabela central com entrada para cada nome de variável. Ok? Acaba você imaginando assim, certo? Por exemplo, a variável U. Opa, já pulei demais, né? Está definida em main. Então, main, quando fosse colocado na pilha, eu teria uma pilhazinha especial só para U. A variável V está em main, certo? Aqui ele não diz qual é a ordem de invocação. Certo? A ordem seria essa aqui, ó. Main, chamando sub 1, chamando sub 1 de novo, chamando sub 2, chamando sub 3. Certo? Então, ó, no escopo dinâmico, né? Main. Só tem o main. Ou só tem main, só tem U e main. Então eu acabo colocando uma pilha especial para U, coloco lá o ponteiro para registro de ativação de main. Quando eu chamo sub 1, cria-se uma V. Mas V já tinha em main. O que eu faço? Empilho o registro de ativação de sub 1 em cima de main. Ponteiro a referência. Só que sub 1 chama sub 1 de novo. Então eu coloco novamente. Então, quando eu estiver bem aqui, se eu for referenciar V, vou na pilha de V e encontro o registro de ativação da última chamada sub 1, que é onde está o V que eu estou utilizando. Certo? Chamei sub 2, tem uma variável nova X. Sub 2 com a chamada 3 também tem uma variável nova. Então, assim as pilhas vão crescendo uma para cada variável. Qual é o problema? Eu tenho que ter agora uma pilha para cada variável. Se eu tiver um monte de variável com nome semelhante, isso aí pode explodir e ficar muito difícil de gerenciar. Okay? Então, às vezes, é melhor só manter a ligação dinâmica e simplesmente ir voltando pela ligação dinâmica, procurando na variável pelo nome. Certo? Uma vai ser mais lenta, outra vai ocupar mais memória, e aí tem todos os escopos. Como nenhuma linguagem acaba implementando muito,
o escopo dinâmico, acaba não tendo tanto problema. Ok? Resumo. Resumindo o que nós vimos nesse capítulo, né? A semântica de ligação de subprogramas requer muitas ações por parte da implementação. De fato, o compilador tem que tratar toda essa questão dos registros de ativação, certo? Quando eu tenho aquela questão simples que não permite recursão, eu simplesmente empilho numa parte lá na minha memória os registros de ativação, tranquilo. Linguagens que permitem recursão são mais complexas, tem toda a ligação dinâmica a ser gerenciada e também a ligação estática para implementar o escopo estático, certo? E subprogramas em linguagem com variáveis locais dinâmicas na pilha e subprogramas alinhados tem dois componentes, código real e registro de ativação. Ok? Tudo que a gente está falando de registro de ativação é para guardar as variáveis na pilha, mas tem lá um código estático que não muda. Ok, gente? Instâncias de registro de ativação contêm parâmetros formais, né? Que pode ser copiado, pode ser referência e por aí vai, né? E variáveis locais, entre outras coisas. A ligação estática é usada para permitir referência para variáveis não locais no escopo estático. O acesso às variáveis não locais no linguagem de escopo estático pode ser implementado pelo uso do cadeamento dinâmico, vai percorrendo até achar o pai estático, ou também algum método, tabela variável central, ou a ligação estática também, que a gente viu que ajuda aí. Ok? Mas aí já está mais completo. Tudo bem, gente? Com isso, nós finalizamos o capítulo. Vamos parar por aqui. Tem uma atividade lá para vocês fazerem, né? E com isso, gente, eu acredito que nós vimos o básico do básico das linguagens de programação. Certo? Nós chegamos até o que seria o conhecimento necessário para entender completamente uma linguagem do nível de C. Né? Os capítulos posteriores do livro, eles vão trazer orientação a objeto, que tem, como é que diz, uma cadeira dedicada nos cursos, na maioria dos cursos tem. Concorrência, que também tem uma cadeira de programação concorrente. Né? Tratamento de exceções. Linguagens funcionais também tem uma cadeira, se você quiser aprender mais linguagens funcionais, tem uma cadeira de programação funcional. E a linguagem lógica, bem, não tem uma cadeira, mas se você fizer a cadeira de lógica, dá para você entender funcionamento isso aí. Então, o básico do conceito tem que ter isso aí. Outras cadeiras do curso que já foram feitas ou que vão ser feitas posterior, ou podem ser como optativa do curso, dá para você ter, se quiser se aprofundar no conhecimento de linguagem de programação. Ok, gente? Então, essa aula eu vou parar por aqui.